Não, é total legítimo. E assim, e mesmo que não fosse também, por que eu mentiria para quem me acompanha também? Tá aí na rede social. E outra coisa, eu sou um cara que, graças a Deus, podem puxar a capivara, como a gente até brincou, eu sou um livro aberto, velho. Eu já falei várias vezes dos times que eu gosto de acompanhar. Eu, por exemplo, fui setorista do Corinthians por 7 anos, como repórter. Todo dia falava de Corinthians, todo dia falando dos bastidores, todo dia na rádio, na TV, falando do que acontecia no clube. Eu criei uma admiração, um carinho e respeito pela instituição. Primeiro pela história, brilhante. Segundo pela torcida, que eu pago o pau mesmo. Os caras são diferentes. Pode falar o que for, velho. Pode falar, não tô falando que é maior, ou melhor, ou pior. Porque é diferente, velho. Diferente dos demais. Por que a torcida do Corinthians é diferente? Do Cara, jeito de não abandonar o time? Cara, eu vou falar pra você uma coisa, velho. Eu sou apaixonado pelo Atlético. Sou apaixonado pela forma como a torcida torce. Sou apaixonado por tudo que pode entregar como torcedor. Mas a gente tem que reconhecer também o que a gente enxerga do outro lado. Eu tive uma longa experiência acompanhando de perto o Corinthians. E a torcida do Corinthians, ela faz coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Que é o exemplo que eu gosto de dar quando alguém me pergunta sobre essa questão da torcida. Eu estava atrás do gol, num jogo entre Avenida e Corinthians pela Copa do Brasil. O Corinthians estava tomando um pau do Avenida, velho. Tava 2-0 para os caras. 2-0. Primeiro gol sai com o começo do jogo, a torcida do Corinthians continua apoiando. O segundo gol sai. Começa a chover, cara. Olha, você não consegue, era uma cortina de água, você não conseguia enxergar o palmo da sua frente. E eu tive até dificuldade atrás do gol, tava na reportagem para ver quem que marcou o gol. E de repente, cara, até arrepia. A torcida do Corinthians começa a pular setor norte, passa para o setor leste, passa para o setor oeste, passa para o sul, passa para as cadeiras, passa para os camarotes. Aquele estádio começa a tremer de um jeito. E aí o goleiro do Avenida, velho, ele olha para trás, porque no entendimento dele, me pareceu, até perguntei para ele depois do jogo, que simplesmente o gol tinha sido anulado. Tamanha festa que a torcida do Corinthians fez no segundo gol do Avenida. Irmão, qualquer torcida do Brasil, quizás do mundo, teria tido uma reação oposta do que naquele momento a torcida do Corinthians teve. Então, quando eu falo que a torcida do Corinthians faz coisas diferentes, esse é um exemplo de vários que eu poderia dar aqui. E o que aconteceu? No último lance do primeiro tempo, o Corinthians faz um gol que dá uma sobrevida para ele, e para o intervalo perdendo por 2-0 é meio complicado. Faz o gol, se eu não estou equivocado, foi o zagueiro Henrique que faz aquele gol no bate-rebate na área. E o intervalo vai, os jogadores do Avenida, eles vão em choque para o intervalo. Tipo, a gente está ganhando o jogo, estamos aqui classificando nesse momento, o que está acontecendo? E aí o Corinthians volta com uma outra cara, vira o jogo, acho que mete um 4 ou 5 no Avenida e classifica para a próxima fase. E conversando com os jogadores do Avenida depois do jogo, isso me chamou a atenção. E eu falei, cara, vocês se sentiram tocados também pelo que a torcida do Corinthians fez hoje? E aí um jogador falou assim para mim, os caras ganharam o jogo, velho. A torcida da arquibancada ganhou o jogo, entendeu? A gente pode falar que a gente pipocou, que a gente não teve força aqui, mas os caras fizeram que é diferente. Então, não é puxando o saco, é para ter like, é para ter seguidor também, não. Quando tem que criticar e bater, eu bato, e bato muito também. Mas tem muita coisa boa no Corinthians. Uma delas é a torcida que é diferente dos demais. Vai falar o quê? Eu acho que na reta final do Brasileiro do ano passado, claro, tem o mérito, o Garro jogou bem, mas a campanha do Corinthians em casa foi o que salvou o time do rebaixamento, né? Total. Então... Vamos pegar um exemplo aqui? Nada contra a torcida do Grêmio, tá? Antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, os caras colocaram numa arena 5 mil torcedores. Uma torcida gigantesca. E tão apaixonada quanto. Só vai na boa? Você tá na boa ou você tá na ruim? Você tá na boa e tá na ruim. Você pega a média de público do Corinthians, mesmo com um time qualificado, com um monte de jogador ruim, um time lutando contra o rebaixamento, ingresso caro, plano de sócio-torcedor que é um lixo, logística complicada, estacionamento abusivo. Tudo joga contra a torcida do Corinthians. Mas você não coloca menos de 30, 30 e poucos, 40 mil lá todo jogo. Vai falar o quê? Se você quiser conferir a entrevista completa, não deixe de ir para o nosso canal principal, nas entrevistas do Além das Linhas KTO.